Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos seguir. O tema do estudo de hoje é José. Por que José? Porque eu tenho muita ternura por esse personagem da história da cristandade. Aí eu resolvi escolher pesquisar um pouquinho sobre ele. Então, ele era assim, conhecido de várias formas. José, filho de Davi, pai de Jesus, José da Galileia, José de Nazaré, José o carpinteiro. Na Igreja Católica, Romana, Ortodoxa, Anglicana, Luterana, é São José, protetor da família. E esses nossos irmãos comemoram, homenageiam São José, protetor da família, em 19 de março, que é o dia consagrado a ele. E também, ele tem 2 dias nessas igrejas de comemoração. São José Operário, que é o protetor dos trabalhadores, e é comemorado em 1º de maio. Então, José é uma personagem assim, pouco citada nos evangelhos, mas de grande importância para o cristianismo. O que eu vou falar aqui sobre José não são muitas informações, mas as fontes são os evangelhos canônicos, que são aqueles que nós conhecemos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, passagens breves, curtíssimas, falando sobre José. Evangelhos apócrifos, que eles não foram reconhecidos como assim sagrados, como verdadeiros, como respeitados, mas eles têm muitas fontes de estudos e eles trazem muitas informações e algumas até divergem assim, daquilo que a igreja reconheceu. Também muitas informações do próprio Evangelho de Tiago, o proto-evangelho que não chegou a ser um evangelho, é como se fossem as primícias, uma preparação. Então, as histórias de Jesus e de Maria foram escritas nesse proto-evangelho de Tiago, mas em capítulos pequenos, e nunca se juntou isso no formato como a gente conhece do Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, mas são fontes que servem como base para a gente fazer estudos. E também, nós somos espíritas, alguma coisa que Ramatiz mencionou no livro O Sublime Peregrino, em Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, e Humberto de Campos também, Boa Nova. Tem outros livros que falam, mas assim, o tempo é curto e muita coisa a falar, selecionei um pouco. Começando assim, de onde veio o Espírito José? O Espírito José, ele veio de um planeta mais elevado do que o nosso. Ele veio de um planeta chamado Sírius. Planeta também de onde veio Maria. Os dois vieram de lá, inclusive tiveram outras encarnações juntos, por aí, né, nos mundos de Deus. Embora ele tivesse vindo assim de um planeta superior à Terra, José sentia assim, uma necessidade de resgatar alguma coisa ainda com o Espírito de Maria. Eles foram espíritos assim, selecionados a dedos para poder trazer Jesus à Terra. E José cumpriu a missão dele, né? Até que Jesus atingisse assim, a idade adulta, de poder trazer para nós a boa nova, o Evangelho. Então José veio de lá. Para nós, na espiritualidade, né, para o espiritismo, José é um espírito de grande envergadura moral, é um espírito que teve várias encarnações, e nessas encarnações ele foi se aprimorando, foi se elevando, até poder vir e servir de modelo de virtudes, representando aqui para nós na Terra exemplo de amor e dedicação, tanto à família como ao trabalho. Agora vamos ver como vivia José antes de Jesus reencarnar na Terra, né? Então José, ele era antes de Jesus nascer, ele já era um homem maduro, era viúvo, tinha alguns filhos. E já nessa família que ele vem, antes de ter a família com Maria, ele já era um homem muito responsável, muito dedicado à família e ao trabalho. Ele era carpinteiro, vivia desse ofício,
e assim ele foi cuidando da família dele. Em relação à religiosidade, ele pertencia à comunidade religiosa dos essênios. José era um homem muito religioso, mas ele não era fanático, aquela religiosidade voltada para o fanatismo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos essênios. Os essênios era uma comunidade religiosa que vivia afastada da cidade, que tinha regras muito rigorosas. E os templos dele, templos, a palavra que a gente usa hoje, mas onde eles se encontravam para estudar, né, para professar a fé deles, eles se encontravam geralmente em grutas. Já naquele tempo, o materialismo imperava já na terra. Então, essas reuniões religiosas, assim, de caráter mais religioso, era mais interiorizada, mais... Como que eu vou dizer? Isso, a palavra é essa, mais escondida. E o que os essênios estudavam? O que regia, né, a religiosidade deles? Eles estudavam o Torá, também conhecido como Pentateuco, ou Lei de Moisés, que é o livro sagrado por excelência do judaísmo. Então, era isso que era estudado. Agora, mais um pouquinho sobre José. Ele era dotado de grande capacidade mediúnica. Tanto é que isso facilitou o contato dele com o anjo Gabriel. Ele via, naturalmente, comunicava, então ele tinha muita mediunidade. E ele também era considerado, vou usar uma palavra moderna, né? Mas para a gente entender, ele era como fosse assim, o terapeuta da comunidade dos essênios. E ele tinha assim, muita compaixão com as pessoas necessitadas, com as pessoas doentes. E ele já trabalhava através de passes fluídicos, de irradiação magnética. E ele fazia curas com oração e ervas. A mãe de José era uma pessoa também que trabalhava assim, com cura, conhecia as doenças, profunda conhecedora das doenças e das plantas. E foi passando isso para José. E José, além de conhecer todo esse acervo que a mãe passou para ele, ele tinha o dom da mediunidade. Então, daí ele podia irradiar magneticamente os passos, podia fazer as preces dele por cura. E ele também conhecia as plantas. Quando falo conhecia as plantas, ele sabia, ele aprendeu a dosagem, assim, de misturar uma com outra, é bom para quê, cura o quê. E conhecia as plantas, sabia o tempo da colheita das plantas e conhecia as doenças. E ele tinha, assim, um profundo amor, uma profunda compaixão pelo próximo. Ele se sentia feliz em ser útil. E não é à toa, né, que a grandeza espiritual de José, que ele já trouxe, fez com que ele merecesse a confiança das forças divinas que presidiram, assim, a chegada de Jesus à Terra e confiaram a vida de Jesus, desde o início, a José. Ele foi um bom pai, ele foi responsável, trabalhador, justo. Ele era um homem reservado, pelas descrições, aquele homem austero, mas, ao mesmo tempo, amoroso, compreensivo, dotado de grande humildade, de sabedoria, de fé. Nós vamos ver isso aí no decurso do que a gente for falando por aqui. É impossível falar de José e não falar de Maria, e não falar de Jesus. Então, vamos falar aqui um pouquinho de como Maria chegou até entrar na vida de José, na encarnação. Quando Maria era menina, ela pertencia ao grupo das virgens de Sião, no templo. Os pais dela permitiram isso, se sabe, por religiosidade, por promessa. Então, no templo de Sião, havia muitas meninas que lá nos bastidores, para que o templo pudesse ter a funcionabilidade que tinha, então essas meninas cuidavam da higiene do templo, das roupas do templo, das toalhas, do que fosse necessário,
cuidava de ornamentar, de cuidar de toda a organização daquele templo. Aprendiam também a tecer as roupas, que elas faziam as roupas dos sacerdotes. E Maria fazia parte desse grupo aí, dessas meninas que trabalhavam no templo. Sabemos que Maria ficou órfã bem cedo. E ela ficou órfã de pai e mãe assim. Joaquim e Santana morreram muito próximos um do outro. Então ela ficou órfã dos dois, rapidinho. E Maria, então, quando se tornou órfã, ela foi direcionaram Maria para que ela fosse tutelada por Zacarias. Zacarias, que é o marido da prima dela, Isabel. Então ela ficou no templo, ele era tutor dela, responsável por ela. Ela não tinha mais pai nem mãe. Só que, naquela época, acreditava-se, né, era o costume deles. Quando a mulher começava a menstruar, ela tinha que ser afastada do templo. Por quê? A menstruação era considerado um indício de impureza na menina, na mulher. Então a mulher, enquanto estivesse menstruada, se ela tocasse aqui na mesa, a mesa seria impura. Se ela se deitasse numa cama, aquela cama seria impura. E se ela tocasse em qualquer objeto, aquilo se tornaria impuro. Então, aquelas meninas que eram virgens, foram virgens lá destinadas ao templo lá em Sião, quando começavam a menstruar, na puberdade, elas retornavam aos seus lares. Mas Maria não tinha nem mais pai, não tinha mãe, e já não podia mais ficar na tutela de Zacarias no templo. Foi aí que os sacerdotes, lá entre eles, resolveram delegar a responsabilidade de Maria a um homem que fosse mais maduro. Por que isso? Embora Maria fosse, todos nós sabemos, um espírito de grande elevação, ela encarnou na terra, onde as pessoas, ainda era o hábito, era o costume, que a mulher tinha que ficar sob a tutela de um homem. Então tinha que ter um homem responsável por cuidar de Maria. Aí os sacerdotes se juntaram, escolheram lá na sociedade deles alguns viúvos, maduros, e lá estava São José no meio deles. E eles trouxeram seus cajadinhos, não sei se era costume na época, o homem ter o seu cajado, e se fecharam lá, em algum lugar do templo, para ter uma resposta divina sobre qual deles cuidaria de Maria. E ficaram lá um bom tempo e nada de resposta, até que pousou uma pomba branquinha lá no cajado de José, e eles interpretaram aquilo como quem diz, é esse. E levaram a notícia a José. José relutou, disse que ele tinha muito compromisso com o trabalho, que ele já tinha família, que ele não podia. Mas, talvez, né, gente, acho que sim, a programação reencarnatória da gente fala mais alto. E eles, de certa forma, convenceram José a levar Maria para a casa dele. Ele levou. São José, eu falo São José porque eu ainda tenho a descendência, né, católica em mim. Vamos falar, José era assim, um homem muito piedoso, um homem responsável. Ele, de certa forma, ele se compadeceu também com a menina Maria. E Maria era assim, muito brilhante. Ela se destacava entre as virgens de Sião pela inteligência, pelo jeito dela, pelo temperamento. Há uma passagem que eu achei bonita, e essa eu vou ler para vocês. Como se fosse um déjà vu ali, de José, quando ele avistou Maria pela primeira vez. Então foram os sacerdotes de um lado e os sacerdotes do outro. Os que cuidavam lá de Maria, os que também trabalhavam com José, para apresentar os dois, que seria no templo lá dos Essênios, uma gruta. Aí há uma passagem que descreve, claro, que aqui está romanceado, mas eu achei, mesmo sendo romanceado, muito bonito. E de repente pode ter sido assim realmente, né? José assustou-se
quase perdendo a noção de onde estava. Deparou-se com os grandes olhos de Maria, onde o azul se parecia com o próprio céu. Seu coração disparou. As pernas denunciavam uma emotividade intensa. José, por mais que quisesse tirar os olhos de Maria, não tinha outro gesto. Não foi um conhecimento, na minha visão foi assim um reconhecimento de espírito com espírito, né? Encaixou. E ali parece que despertar o cumprimento da missão deles. Deixa eu ver mais o que eu vou falar. Quando José leva Maria para casa, eu estava falando que ele era um homem muito trabalhador, tinha muitos compromissos, e ele teve de seguir com esses compromissos de trabalho em viagem, para cumprir aí determinada demanda. Ficou um longo tempo até que voltasse. Maria ficou lá com os filhos de José. Ele tinha até um que era bem pequenininho, chamado Tiago, e Maria ajudou a criar esse menino também, assim como fosse mãe dele. E enquanto José está afastado, Maria tem aquela comunicação com o anjo Gabriel, todo mundo sabe, da anunciação. Não é aqui o mérito do nosso estudo falar sobre como foi, como não foi a concepção de Maria. Estamos falando de José, mas eu estou passando que vê nos livros, o que a gente vem estudando sobre a concepção de Maria. O anjo Gabriel anunciou que ela viria, que ela seria a mãe do Messias. E nesses meus estudos, eu li que, assim, Jesus não veio derrogar a lei do universo, as leis naturais. Com certeza, Jesus foi concebido de uma forma que não seja milagrosa. Jesus foi concebido de uma forma natural. Só que, de repente, o natural da concepção de Jesus está muito além da nossa rude compreensão em espírito ainda, em planetas de evolução, em evolução de provas e expiações. Então, a nossa não capacidade de compreender as leis do universo, como funciona tudo, nós não temos isso, é presunção. Nós vivemos aqui ainda nesse mundo. Tem muita coisa para a gente aprender. Então eu li que está na nossa compreensão ainda isso, a concepção de Maria. De repente, pode ter sido até, como que eu vou dizer, o anjo Gabriel. Nós sabemos que pode ter materialização, pode ter materializado um gaveta, um espermatozoide. Talvez não houvesse algum espermatozoide humano capaz de figurar assim, a grandeza daquele espírito que ia reencarnar ali no seio de Maria. Mas isso, nós não vamos entrar nisso, nessa discussão. Só para dizer que Jesus não veio derrogar as leis. E se a gente não compreende, a gente diz milagre, mas não é milagre, foi coisa natural das leis universais. Então, José, quando retornou, assim contam as histórias, os escritos, que Maria já estava grávida. E ele ficou naquela dúvida, né, de quem é esse filho. José ficou assim, aturdido. Ele já tinha muito carinho por Maria, até porque a gente já sabe que são espíritos que vieram juntos para essa missão e já vieram de outras existências também, de caminhar juntos. Então, assim, no auge do desalento dele, ele era um homem de muita fé, ele correu lá para a gruta, onde era o templo dos essênios, rezou, orou muito, pediu ajuda espiritual. Foi quando o anjo Gabriel falou com ele que Maria estava grávida daquele que seria enviado para trazer a boa nova para o mundo. E aí José voltou para casa. Porque isso mostra o quê? Que além de ser um homem de muita fé, porque ele acatou, gente, um espírito de grandeza como Gabriel, um anjo, né? E ele teve fé e ele acatou ali o que ele disse, voltou decidido a ficar com Maria. Não só isso, também por muito amor a Maria, porque naquela época as mulheres que não engravidavam, digamos assim, dos seus maridos, que eram
era dúvida aqui, elas seriam apedrejadas. O destino da mulher é esse, ser apedrejada. Se a mulher sofresse uma certa violência sexual na cidade, ela era apedrejada e o homem também. Por quê? Na cidade ela seria apedrejada porque, segundo o costume deles, na cidade tem muitas pessoas, ela poderia ter gritado, pedido socorro, alguém passaria, e então ela foi conivente com o ato. Então apedrejaria os dois e até a morte a mulher. Se a mulher fosse do campo, ela não seria apedrejada, porque no campo é deserto, né? não tem quem socorra, então eles tinham um paliativo para os dois tipos para as duas situações. Mas eu não vou me perder aqui na história não, senão não chego onde eu quero. Então, isso é para dizer o quê? Que José era um homem amoroso, um homem piedoso, um homem que tinha até empatia, né, pelo outro. Se colocar na vez do outro e fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ele. Aí passa no tempo, Maria ficou com José. José, mostrando José aqui também, não só no lado da fé, mas também no lado da vida social. Diante da sociedade, ele era um homem de muita responsabilidade, ele acatava os ditames sociais. Então, era o tempo do recenseamento. Veio o Edito de César. José sai de Nazaré e vai para Belém, para cumprir lá os ditames lá do recenseamento. Então, ele vai com Maria e a família toda, vai todo mundo para lá. No meio do caminho, a caminho de Belém, Jesus nasce. E aí vem novamente José, aquele homem obediente, aquele homem de fé, aquele homem determinado, quando recebe do anjo Gabriel o aviso que não retornasse para Nazaré, que fosse em outra direção para que Jesus não morresse pela perseguição de Herodes. E José, um homem de fé, um homem bom, determinado, acatou o aviso do anjo. E ficaram assim por 2 anos lá, mais ou menos, uns 2 anos no Egito. Quando o perigo passou, Herodes já não estava mais com aquela matança dos meninos, o anjo Gabriel reaparece, diz para José retornar com a família, e José retornou. E o que a gente observa nisso? A fé, o amor, o carinho com Jesus, com Maria, com a família toda. Ele deixou toda a vida que ele tinha lá em Nazaré, os compromissos, tudo, temporariamente, deixou a vida dele lá, o trabalho, tudo, para poder proteger o nosso Jesus. Assim, pode soar estranho, né? Porque Jesus, Maria, Espírito de grande envergadura, por que precisariam da proteção de José? Olha, nasceram naquele tempo, naquela sociedade. Precisariam de um homem que estivesse ali de esteio, para que eles pudessem seguir. Estamos com José voltando para Jerusalém. E aí, nos estudos, né, nos evangelhos, não fala mais quase nada de José. Vai falar de José quando? Quando Jesus tem mais ou menos uns 12 anos. Fala que Jesus aparece lá, a religiosidade de José, né? Ele também obedece à religiosidade aqui do nosso mundo. Não só aos ditames lá do anjo, que vem do alto, mas também aqui. Era Páscoa, então ele leva a família ao templo, era costume. E lá no templo, todo mundo sabe daquela passagem onde Jesus se destaca, os sacerdotes, os doutores da lei ficam extasiados, né? Perplexos por tamanha sabedoria. E aí eles prometem a Jesus, se José permitisse, que Jesus seguisse a educação ali do templo, prometem muitas benesses. Naquele tempo, os doutores do templo tinham assim, respeito social, né? Então eles prometem muita coisa a Jesus, coisas das quais José também poderia se beneficiar no mundo da matéria. É aí que Jesus vai carinhosamente e fala para o pai dele que ele não quer, se fosse possível, ele não queria seguir aquela forma de instrução da cidade lá, que ele estava muito contente com a educação
que ele estava recebendo de José e de Maria no lar. Que se fosse possível, que deixasse, que ele continuasse ali. Que ele ali mostrando assim que o que a gente aprende no lar, a nossa base, a nossa vida, isso é muito maior, muito mais importante do que qualquer oferta que venha de fora sobre educação. Naquele tempo, né? Assim, Jesus pensou assim. Olha só a humildade de José. Ele acatou o pedido de Jesus, aceitou. E Maria ficou muito contente, porque, segundo fala, ela tem uma fala que ela diz que Jesus, ele já trabalhava com a madeira, ele cuidava da madeira, ele já impunha martelo, ele invernizava. Então ele já tinha assim um trato, com aquela idade já tinha um trato bom com a madeira, já tinha um bom aprendizado. E Maria falou também que ela ficou muito feliz por José ter feito isso, porque Jesus, ele enchia a casa com uma alegria, assim, que não tem como descrever a alegria, muita pureza, muita graça. E aí Jesus seguiu ali, né? Cresceu com José, com Maria, e agora vamos passar por uma outra etapa. Jesus, ele foi assim, um pai amoroso, um exemplo de honestidade, de responsabilidade, de religiosidade, de fé, de amor. Foi com ele, com José, que Jesus aprendeu como deve se comportar um bom filho. Foi ali no seio da família com José e Maria que ele aprendeu a ajudar nas tarefas do lar, que ele aprendeu a ser o que ele era. Claro que a essência dele, o que ele traz, nada se compara, nós sabemos da grandeza de Jesus. Mas eles estavam todos, José, Maria, temporariamente, né, a gente fica envolto assim, no véu do esquecimento. E José foi de suma importância para Jesus, para que ele se tornasse assim, um adulto e pudesse cumprir a sua missão. No Evangelho de Mateus tem uma passagem, todos vão lembrar, que fala assim, Jesus falando, já no tempo da vida pública de Jesus, lá no Mateus ele fala: qual dentre vós, que quando um filho lhe pede pão, dá uma pedra? Ou quando pede peixe, lhe dá uma serpente? Assim, pois, se vós sois imperfeitos e costumais dar coisas boas a seus filhos, com mais razão, nosso Pai que está no céu dará coisas boas a quem lhe pede. Então, nessa passagem, Jesus está comparando os pais da terra com o Pai do céu. Os pais da terra, por mais imperfeitos que fossem, davam aos seus filhos muito amor. E como Jesus viu isso? Ali, observando os pais da aldeia, os pais dos amigos ali, onde cresceu, né? Muitos pais, não era só José, tinha os vizinhos, com certeza, observando a conduta dos outros pais e principalmente a conduta de José. Ou seja, mostrando que Jesus, na concepção de Jesus, José era um bom pai. Né? A presença de José na família de Nazaré, como esposo de Maria e pai de Jesus, é visto como assim a concretização do plano, né? Ele serviu de base para que o plano de Jesus aqui, para Jesus aqui na Terra, pudesse se concretizar. Vamos mais um outro. Vamos agora ao desencarne de José. José desencarnou já ancião mesmo. Aproximadamente assim, não tem a data certa, mas por volta dos 20 e poucos anos de Jesus, José deve ter desencarnado. E a gente tem até, assim, quase que certeza, porque na cruz, quando Jesus foi, antes de Jesus partir, ele pediu a João, o evangelista, ele entregou a sua mãe a João Evangelista, para que pudesse cuidar dela. Volta aquela história, toda mulher daquela época tinha que ter um homem responsável por trás dela para cuidar dela. Então foi aí que Maria seguiu com João.
depois do desencarne de José, né, da partida de Jesus. Mas então, aí, mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos de Jesus, José deve ter partido. José, ele partiu muito doentinho. Ele parou, foi muito dolorosa a desencarnação dele. Ele parou de comer, ele parou de beber. Ele, que até então tinha um gosto muito grande por trabalhar com a madeira, perdeu o gosto do trabalho. Assim, mostra que também ele tinha mais alguma coisa para resgatar aqui, né? Senão a morte teria sido mais suave. Apesar, imagina, gente, toda a grandeza de José, ele ainda sofreu. Imagina nós, né? Imagina nós. Diz que é assim o quadro. Quem já foi lá na cidade? Tem um quadro lá até que retrata bem isso que eu estou lendo aqui. Mostra Maria, e mostra Jesus, e mostra o José bem ancião, no desencarne, lá na Praça 15. Não é um quadro, de março. na igreja de São José. Na igreja de São José. Essa cena, mais ou menos. Então, Jesus, quando Jesus entra nos aposentos, onde São José está desencarnando, Maria está ali já junto dele. E José está assim, Jesus não conseguiu conter as lágrimas. Ele chorou copiosamente. É o lado humano de Jesus, né? Ali vendo o pai daquele jeito, que estava prestes a desencarnar. E José estava numa agonia tremenda. Ele chorava, ele sentia dor, gemia, ele estava sofrendo muita angústia. E como José era médium, ele estava vendo muitos espíritos trevosos no ambiente. E aquilo angustiava mais ainda José. Jesus, com a envergadura de Jesus, né, expulsou, digamos assim, a palavra expulsou é forte, mas fez com que os espíritos, esses espíritos não muito bem quistos ali no momento, se retirassem. E aí ele foi acalmando José, segurou a mão de José, segurou os pés de José, e José pedia que nem ele nem Maria largassem ele ali naquele momento, e Jesus começa a orar, José desencarna. Quando José desencarna, os espíritos trevosos já estavam afastados. Jesus pede a Miguel e Gabriel que cuidem do espírito de José, que livrem o espírito de José dos captores, a palavra é que ficam no meio do caminho, enquanto o espírito está seguindo, para captar aquele espírito, né, para aprisionar. Então ele pediu a Gabriel e a Miguel para levar José até a morada do pai, onde ele tivesse de seguir, e pediu também aos espíritos, os espíritos desencarnados, incorporados, os espíritos de luz, que enquanto José não fosse entregue pelos guardiões, entoassem música, ficassem cantando toda a vida. Porque quando a gente canta, quem canta seus males espanta, não deixa de não ser verdade. A música eleva a vibração. Então, enquanto estão cantando, a vibração fica elevada e os espíritos dos captores não iam conseguir se aproximar. Foi uma barreira para entregar José lá no mundo, onde ele teria que ser entregue o espírito dele. E também Jesus, em respeito, né, todo o corpo de José, ungiu, fez tudo que tinha que ser feito de acordo com a cultura do local. Não se tem, assim, no Espiritismo, na nossa doutrina, notícias de José depois do desencarne. Não tem. Né? Mas a gente sabe aqui que de grande importância, foi de grande importância para o nosso planeta, para a humanidade terrena, porque ele protegeu amorosamente Jesus e Maria. Ele instruiu o filho, mesmo Jesus sendo um espírito de grande evolução, ele preparou, ele deu seu amor de pai ao nosso mestre, até que ele pudesse realizar a grande missão de amor e de piedade aqui para a humanidade. O papel de José na história. O papel de José não era de ser o protagonista da história, não era ser também discípulo de Jesus, não era. O papel dele era ser suporte, cuidar, proteger Jesus de maneira discreta e silenciosa. E José não buscou assim, os louros do mundo, ele não se enalteceu da condição de ser pai de Jesus, nada disso. Ele
seguiu a missão dele, trabalhando como carpinteiro, cuidando da família, e até que Deus o chamasse, né? Ele cumpriu a missão dele, ele é um exemplo a ser seguido, mostrando assim que o mais importante da nossa existência não é visibilidade, não é notoriedade social, não é um reconhecimento público, mas o cumprimento dos nossos deveres perante a nossa própria consciência, que é Deus em nós, né? Então é o cumprimento do dever perante a nossa própria consciência e é a nossa conexão sempre com um mundo maior. Então essa deve ser a nossa preocupação, a gente cumprir aquilo a que veio nesse período dessa encarnação, né? É a gente realizar aquilo que a gente se comprometeu a fazer em determinado tempo, sempre, estejamos aqui, estejamos no além, a gente tem sempre que buscar ser o melhor de nós mesmos. Todo o futuro do Evangelho, toda a missão de Jesus esteve um dia nas mãos de José, da integridade de José. Uma missão humilde, que fala lá nos livros que eu li, sem holofotes, trabalhando na retaguarda para que Jesus um dia pudesse trazer, né, a verdade para todos nós. E diante disso tudo, a gente também tem que pensar qual é o nosso papel. José cumpriu dele, Jesus, Maria e nós. Nós estamos cumprindo aquilo a que a gente se determinou no nosso planejamento reencarnatório? Será? Será que a gente, de vez em quando, a nossa insegurança, preguiça, porque se tornar uma criatura melhor requer trabalho, é trabalhoso. Não digo difícil, que eu já aprendi que difícil parece impossível, é trabalhoso a gente se tornar uma criatura melhor. Então, vem aí a preguiça, vem o comodismo, nossos caprichos, nossa teimosia de, às vezes, querer uma coisa que não é o melhor para nós, e a gente fica remitente ali querendo aquilo, e às vezes aquilo não vai ser motivo de evolução. Nossos receios, nossa segurança, nosso medo, nosso egoísmo, aqueles aspectos negativos, né, de caráter. A gente às vezes se deixa envolver por essas coisas e não cumpre aquela missão que a gente veio cumprir, que é a gente se tornar a criatura melhor, a nossa evolução. A gente tem que procurar ter a força interior, determinação. José tinha isso, força interior, determinação, amor, em todas as ações da vida, em tudo. Para que a gente, assim, na nossa vida cotidiana, procure viver em paz com a nossa consciência, em harmonia com Deus, com o universo, fazendo sempre o melhor, né? O nosso convívio, o melhor para a gente, o melhor para o próximo, o melhor para o mundo onde eu vivo. Então, vamos pensar no nosso papel. E quando a gente se vê resvalando nos vícios morais, a gente ter força para a gente se levantar, não se deixar sucumbir, ser envolvido por ações, por pensamentos, por sentimentos que não são nobres e vão atrapalhar a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir. José deixou um grande exemplo para nós. Homem de fé, sabedoria. Apesar de ter dúvidas no meio do caminho, incerteza, ele confia no propósito divino. Acolheu Maria, acolheu Jesus com muito amor. José representa a força, a sabedoria, a fé. E assim, aquele exemplo, né, de como devemos agir em família, como devemos agir nós mesmos, entre nós e a espiritualidade, o mundo maior, como devemos seguir na terra, em equilíbrio, porque José foi assim, ele viveu em equilíbrio, com as intuições, as inspirações, com os ditames assim, do alto, do mundo maior, mas também vivia em equilíbrio com a sociedade, com a família, com o trabalho. Ele era muito responsável. Terminando, eu trouxe até a música do José, mas não vai dar porque está... Olha, mas eu vou botar aqui depois. Tem uma passagem do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel. Eu vou ler, porque eu acho que não tinha conclusão melhor
para tudo que foi dito aqui sobre José. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Lindas palavras de Emmanuel, né? Eu vou botar rapidinho